Com Danilo Gonçalves. Danilo, é esse Gonçalves? Se for, já faço, já mando para você aí. Léo Correia, abraço. Aí, Danilo, tudo bem? E aí, boa noite. Tudo beleza? Tudo estou escutando bem, porque hoje eu estou aquele microfone, né? Mas está escutando bem? Tô sim, tô escutando tudo de boa. Então, perfeito. Muito bem, meu amigo. Então vamos lá começar o bate-papo. E olha quem eu trouxe aqui, né? Aê, o Captain, né? Olha que eu tô aqui de hoje de Muito Superman. bem. A minha não pôde usar, não, porque já está desbotada. Muito bem. Beleza. Eu tenho um bocado. Eu tenho do Batman, eu tenho do Superman também. Eu sou fã desse pessoal. É sério. E aí, pessoal, já começa com uma novidade, viu? Quem está aniversariando, próximo mês, agora, a partir de segunda-feira, começa março, e foi em março de 1941 que surgiu o Capitão América. Então, esse Nossa, ano ele está completando, me ajuda aí, 80 anos, não é isso? Redondo. acho que sim. 80 anos. Né? Eu já sou rindo de conta. Ao vivo assim é impossível. Mais 60, mais 20, né? Então, 80 anos, Capitão América está completando 80 anos e aí está vivo no filmes, revista em quadrinho, né? E sempre presente aí, né? Na imaginação popular, né? Tá Nossa certo? vida. Assim, o personagem estava praticamente morto antes desses filmes. Tava morto. Porque a Marvel só tinha os direitos dos personagens que ninguém queria. Homem de Ferro estava morto. Ninguém queria saber de Homem de Ferro. Capitão América. E a Marvel conseguiu fazer isso tudo com eles. Que agora todo mundo, toda criança tem uma lancheira do Capitão América, então do Homem de Ferro. Os caras realmente conseguiram ressuscitar esses personagens assim. Nossa, de uma maneira incrível. Eu não sei se você sabia. Olha, você que é o entrevistado, viu, cara? Eu vou terminar falando muito sobre isso também. Ah, não, Mas dá. Dá ali. veja só, não sei se você sabia, mas os primeiros personagens da Marvel, que acho que foi na década de 30, eu não me lembro. Porque a Marvel, na verdade, parece que foi em 30 e alguma coisa, mas 33 ele já estava. 39, 38, foi 39, parece. Hum. Foi 39. Eles lançaram dois personagens, Tocha Humana e Namor. Né? Uhum. Se você perguntar a uma criança hoje quem é Namor, ninguém sabe quem é Namor, não. Porque ainda Eu não acho que foi nem você, apresentado eu acho nos que nem filmes, né? você sabe quem é Namor, né? Acho que É. você nem você sabe quem é Namor. Não, eu Você sabe sei. ou não? É tipo, a Ah, Namor é sim. o Aquaman da Marvel. É É o praticamente. Aquaman da Marvel, é. É o É. Aquaman da Marvel. Aí foi lançado justamente esses dois, né? Depois foram que vieram os outros, né? Começou a aparecer. A Marvel tinha outro nome antes, em 33, ela tinha outro nome, depois mudou para É. Marvel Cosmos. O primeiro grande sucesso da Marvel, até onde eu sei, foi o Quarteto Fantástico, né? A família de Isso. super-heróis e tudo mais. Uhum. Assim, nos quadrinhos, até pouco tempo, era também uma das revistas mais vendidas e tal. Aí foi cancelado, mas vai voltar agora. E eles vão começar a aparecer também nos filmes daqui a alguns anos. Aí que vai voltar aí. Porque o Quarteto É Fantástico porque na Marvel existe uma Marvel antes de Stanley, né? Antes de Stanley e depois. Quer Uhum. dizer, o cara, na década de 50, 60, 70, ele inovou. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, porrada de personagens aí, e não tinha nem. Acho que não tem nem como a gente catalogar tudo, né? De tanto É. personagem que ele criou. Ajudou a criar Tanto o Stanley a quanto o Jack participação. Kirby também. Até hoje em dia não tem artistas assim para criar tanto quanto eles criaram naquela época. Principalmente Jack Kirby. Jack Kirby não é tão conhecido porque não aparecia muito na mídia, mas ele também criou muita coisa. Tanto na Marvel quanto na DC também. Criou muito, Uhum. muito mesmo.
Muito bem. Danilo, a gente começou a entrevista pelo meio, né? Vou apresentar. Quem é Danilo? É especialista em revista em quadrinho? É o que, Danilo? Aí? Não, Danilo é um fã de quadrinhos. No meio aqui da live, eu acho que eu vou falar gibi, que eu chamo de gibi. Olha, quem gosta de quadrinho não gosta que chame de gibi, não. Mas eu chamo de gibi, quadrinho, chamo de tudo. Mas não sou nenhum especialista, não. Eu sou um fã. Eu gosto muito. Na verdade, eu me considero um fã de histórias. Um fã de histórias em geral. Eu gosto muito de histórias, histórias boas. Eu sempre me cativa muito. Não importa a plataforma, mas quadrinhos é a plataforma que eu me identifico mais. Tanto que Bel quase que me mata. Bel é minha mulher, Mas, quase que me mas- mata aqui. mas você não vive de quadrinhos, né? Você é professor, não é isso? Ah, sim, sim. Eu sou professor de inglês já faz uns 7 anos. Estou olhando para cá porque a minha mulher, uns 7 anos já que eu sou professor de inglês. Eu tenho meu curso de inglês também, minha pequena empresa, que Uhum. agora estou expandindo com aulas de espanhol também. Até quem tiver interesse aí, aula de espanhol, aula de inglês e de espanhol também. Já trabalhei no FISC, já trabalhei no NEL, trabalhei em algumas escolas também. E E hoje está meu na sua empresa, ganha-pão que é o é nome, como é o nome da tua empresa aí, diz aí. Gonçalves English School. Muito bem. Quando for no YouTube, vai aparecer, viu, pessoal? Quem quiser, pode procurar aí, né, Danilo? Pode procurar, Aham. mas quem quiser o endereço, quem vai estar no YouTube depois, quando Não, você quando a gente procurar editar. no Instagram. Tem No que procurar no Instagram, né? Instagram. Não tem perfil do YouTube, não, a Gonçalves. Não, a gente aqui vai colocar no YouTube. Quando a gente colocar o filme, a gente Ah, coloca lá a ah, teu logo, tá certo? tá. Tua empresa com teu telefone, para a pessoa procurar. Mas procura também no Insta, né? Uhum. Procura no Insta e quem quiser aqui, quem for de Arco Verde, que for procurar, onde é que pode achar a empresa? Onde é que encontra? A minha empresa aqui ela é localizada no São Cristóvão, na rua Capitão Budá, número Hum, 345, na subida da antiga Arco Motos. É muito bem bem. fácil. Você Aí tem, subiu até a rua da antiga Arco Motos, você vai ver a Gonçalves. muito bem. Então a Gonçalves fica lá no São Cristóvão, perto da Gil Motos, não é isso? Isso, Pronto. Então, vai lá, procura, tem curso de inglês e de espanhol, tá certo? isso, Muito exatamente. bem, importante. Eu sempre oriento que a gente deve saber pelo menos uma segunda língua, né? Uhum. E que, de preferência, além do Esperanto, né? Que o Esperanto não serve para se comunicar com. Oh, desculpa, tá brincando. O Esperanto também é Quem importante, fala né, isso é pessoal? bem pouquinha gente. É pouca gente. Né? Você não vai puxar as e vai conversar em Esperanto, né? Pois é. Tá certo? Mas o Esperanto é importante também, viu? Para quem quiser aprender Esperanto também é bom, tá certo? Uhum. Então, é uma brincadeirinha de mau gosto aqui. Então, você ensina inglês, ensina espanhol, não é isso lá? Eu sou Aliás, outra professor pessoa de. Outra pessoa que ensina. Eu sou professor de que inglês, ensina. tem a professora Vanieri que ensina espanhol lá. Muito bem. E aí, vamos começar a falar um pouquinho. A gente começou a falar da Marvel e da DC, né? Isso. Da DC a gente falou menos, mas os personagens, talvez, eu vou chamar DC mesmo. Vamos seguir a Ariano Suassuna mesmo. Negócio de DC Ah, não, sim, né? desculpa. É que eu já falo, eu escuto tanto assim desse que eu. Agora eu vou te dizer logo. Eu não conheço, não sou grande conhecedor de herói, não. É, É até não? uma coisa que eu deixei para te falar aqui ao vivo. Eu gosto muito de ler quadrinhos, mas de super-herói eu li pouquíssimas Hum. coisas de super-herói. Eu sou o nicho do E nicho, qual porque é? eu já gosto de um, de um universo assim nichado, que é quadrinhos. E dentro desse Hum. nicho eu só gosto de alguns tipos de histórias que não tem super-herói. É um nicho do nicho. Qual é o tipo de história? Eu separei algumas aqui que eu acho que vai ser É. interessante para a sua proposta também. Algumas que envolvem conflitos que também trata sobre um pouco de psicologia e também eu sei que o senhor é Hum. professor de história. Eu peguei várias histórias aqui com um plano de fundo histórico. Aí eu trouxe algumas aqui para ir mostrando durante a live. Certo. Então vamos começar a falar desse
dessa linha aí, é de qual editora? DC, Marvel, Ó, é fora desse eixo? ó, tem de várias aqui. Eu trouxe mangá também, que aí o nome das editoras Hum. originais eu não vou saber, mangá. Também, eu vou falar aqui as editoras que saíram aqui no Brasil, beleza? Por Certo. exemplo, tá aqui, ó, primeiro. Guarani. Ele foi lançado pela Hum, editora Comic Zone aqui. Esse aqui eu tô lendo ainda. certo. Não terminei não, tô no meio Hum, ainda. Esse Guarani aqui, Jax, é muito legal. O que é que acontece aqui mais ou menos nessa história? E é o que eu queria falar contigo. Porque o título, hum. eu pedi para tu colocar o título da live, de quadrinho é para criança. Não, Isso, isso. quadrinho, a gente pode contar qualquer história utilizando quadrinhos. Esse aqui é um exemplo disso. Essa história aqui, ela se passa na guerra da Tríplice Aliança, que foi a guerra do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Hum, Paraguai. uhum. E a gente acompanha a história desse personagem aqui, que ele é um francês, ele é fotógrafo, e ele está indo lá para o Paraguai. E a missão dele nada mais é do que fotografar as índias lá do Paraguai, porque são mulheres muito belas e as fotografias lá valem muito dinheiro na Europa. Só que quando ele vai, está acontecendo essa guerra lá. E essa guerra, Hum, não sei se o senhor já estudou sobre ela e tal, foi uma guerra já. muito sangrenta. Alguns historiadores chegam a dizer que morreu 90% da população de homens lá do Paraguai. O Marechal, lá da época, ele não queria se render de jeito nenhum. Ele não queria a rendição completa, assim. Ele não queria. E ele chegou a matar muitas pessoas lá. E o quadrinho, ele foca a história de uma das últimas batalhas que aconteceu nessa guerra, onde foi formado um batalhão de crianças de índio, da tribo Guarani, por isso que o nome dele. E é uma coisa assim absurda. Formar esse batalhão de 2.000 crianças contra 20.000 soldados brasileiros, argentinos e uruguaios. Aí, a história dessa HQ aqui se passa nesse fundo histórico com foco exatamente nessa batalha. Nessa batalha assim, desumana, né? Tipo, batalhão das Entendi. piores batalhas. Tem cenas aqui de os generais passando carvão no rosto das crianças para parecer que elas tinham barba, para parecer mais velhas. E, nossa, eu gosto muito desse tipo de história, sabe, Jax? É um tipo de história que eu leio, eu me divirto muito, e quando eu termino, eu aprendo história. O que eu sei de história hoje, eu era um péssimo aluno. Eu não aprendi quase nada na escola. Isso é um péssimo exemplo, né, para os meus alunos, que se tiver algum assistindo aí, mas eu era um péssimo aluno, eu era. E eu aprendi tudo que eu sei de história hoje, praticamente, através dos quadrinhos. Aí, ó, tem cenas aqui de torturas, tudo mais. É lindo, lindo demais essa. Muito, muito boa essa história É, aqui. é bem interessante. Já há algum tempo o pessoal vem colocando não somente esse quadrinho de história, mas também de literatura. Pega a literatura brasileira e transformando em quadrinhos. Eu não sei se Uhum. você teve a oportunidade de pegar alguns Eu, nesse, eu, nesse, nesse sentido. eu tenho aqui o 15. Agora, o negócio é eu encontrar. Mas é Não, mas lindo. não, não precisa procurar, não. A gente sabe que tem essa coisa, que eu acho bem legal, que dá, de certa maneira, uma leveza maior na leitura, e às vezes não perde a grandiosidade da história. Né? Isso? Não, de jeito A nenhum. grandiosidade da história permanece em bom nível, né? Bom nível. Mesmo porque o quadrinho é uma arte. Ah, é? É uma arte, é, 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 no caso do quadrinho ocidental, e a gente vai entrar em mangá agora, no caso do quadrinho ocidental, ele é mais literário, ele é mais para ler. Ele é mais como se fosse quadros, apesar de denotar movimento, né? Tudo mais quadros preparados para que você leia. Sim, com a Já o narrativa mangá toda estruturada. é todo estruturado. Enquanto que o mangá já tem uma dinâmica diferente, né? Tem. Já tem mais como se você estivesse vendo um filme de ação, né? Mas Quase.
Aham. Diga. Mas porque assim, eu trouxe um mangá aqui que ele vai ser diferente. A gente tem uns Hum, mangás que eu acho que é o que o senhor teve contato, é os tipos de mangás mais populares, que são os mangás shonen. isso, Que lá no Japão, isso. esse tipo de mangá shonen é tipo Dragon Ball, Naruto, É, Cavaleiro do Zodíaco, que é um mangá voltado para o público adolescente, para o público isso. masculino adolescente. Mas a indústria Hum, de mangá lá no Japão, ela é imensa, imensa. Ela é muito, mas muito maior do que a indústria americana. Até porque nos anos 60, por aí, houve uma censura muito grande pelo o governo americano nos quadrinhos. Eles baixaram, se não me engano, era o Comics Authority Code, alguma coisa assim que censurou muito. É tanto que os quadrinhos, até a década de 50, lá nos Estados Unidos, são quadrinhos muito bons e decai muito a qualidade a partir dos anos 60. Mas lá no Japão nunca houve isso. E lá no Japão também o quadrinho sempre foi tratado como uma forma de arte. Então, tem quadrinho lá para todos os públicos. Só que os que chegam aqui, a maior parte, são os quadrinhos shonens, para esse nicho, adolescente e hum, masculino. Mas tem muitos. Por exemplo, esse aqui, que é um quadrinho que ele tem mais ou menos um tema de psicologia, que seria legal. Quem estuda psicologia, eu acho que gostaria desse quadrinho aqui, que é Virgem Depois dos 30, que conta a hum, história de um problema social muito sério lá no Japão, que são os virgens de meia-idade. E esse mangá aqui, ele é um mangá documentário. O autor desse mangá aqui, ele entrevistou as pessoas que passam por esse tipo de problema e a gente vê os porquês de cada uma dessas pessoas aqui assim, o porquê deles serem excluídos da sociedade e que mesmo com mais de 30 anos ainda não conseguiram nunca encontrar um parceiro na vida e são virgens até hoje. Aí tem virgem que é um fanático de direita na internet. Aí tem outro virgem que é fanático por mangá, é fanático por anime. Tem um virgem que é fanático por estudo. Tudo, e a cada capítulo ele conta a história de um desses virgens e aborda os motivos, os porquês dele ser desse jeito. E acaba ricocheteando assim na uma crítica a toda a sociedade japonesa. É uma sociedade que hoje em dia é muito individualista e que acaba excluindo esse tipo de pessoa. Porque esses virgens aqui de 30 anos, eles não é problema somente deles serem virgens. Para onde essas pessoas aqui vão, eles causam problema. É um problema da sociedade como um todo. uhum. E a discussão que esse quadrinho aqui, esse mangá aqui traz é muito interessante, Jacques. Muito interessante. Aí é um mangá, só que é um mangá que foge desse estereótipo de luta e tal. É um mangá para adulto. Aí tem outros mangás aqui que você lê e você aprende muito sobre a história do Japão, sobre o período Edo dos samurais. Tem um mangá que conta a história do maior samurai que já existiu no Japão. E tem os mangás de luta, que é o que o senhor não gosta muito, que é Dragon Ball, que eu também amo. É, Gosto pra caramba desse tipo de mangá. não gosto muito Mas é, 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 do mangá, não. Eu acho interessante enquanto arte. Eu acho exagerado. Eu acho o japonês assim, parece que é uma sociedade extremamente contida e disciplinada, mas na sua arte é extremamente exagerado. Né? acho que Ah, isso vem muito. o Acho desenho, o mangá, é aquela coisa meio. que é É, tudo muito exagerado. Esse mangá até fala da sexualização das crianças, tipo, nos mangás, nos animes, na cultura deles. Aborda isso aqui também, sabe? É muito, muito interessante. Aí tem até outro aqui que eu queria mostrar ao senhor, que também é um mangá para adultos, que é de Osamu Tezuka. Não sei se você já ouviu falar de Osamu Tezuka. já. Ele é o deus do mangá lá no Japão. E essa história aqui, Adolf, é uma história... Esse aqui é um dos melhores mangás se não for o melhor mangá que eu já li na minha vida. Ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele é gigante, ó. E são 2 volumes. Ele vai abordar todo o contexto antes da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão,
Japão e Alemanha eram aliados antes na Segunda Guerra Mundial inteira, né? Então ele vai abordar toda a influência nazista que a Alemanha tinha no Japão. É até preocupante, Jacques, porque tem alguns tipos de coisa que acontece hoje, de exagero, assim, amor à pátria, não sei o que a gente vê hoje no Brasil. Só que a gente já tinha, não estou criticando nenhum governo nem nada, não, só estou relatando aqui. A gente já vinha lá, a gente já via lá no Japão sobre a influência da Alemanha nazista. Aí esse mangá aqui aborda todo esse contexto histórico antes, durante a Segunda Guerra e depois, com a Guerra do Oriente Médio. Lá. Ele basicamente conta a história de três Adolfs, é um estilo clássico de literatura japonesa, que eles contam a história de três personagens e em algum momento da história a vida desses três personagens se unem. Aí a história de três Adolfs diferentes. Um Adolf, que ele é filho de um alemão com uma japonesa, que mora no Japão. Outro Adolf, que ele é judeu, mora lá no Japão. E Adolf Hitler. E conta, através desses três personagens, a gente entende muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. O Osamu Tezuka, ele realmente estudou muito a Segunda Guerra Mundial, ao ponto de colocar uma cena onde o personagem está no submarino e está muito frio e queima o rosto do personagem, porque então, ele estudou como é que funcionam os submarinos e os mares onde ele passava. Outra cena onde ele descreve como é que eram as bombas que o exército americano jogava no Japão, que era bomba com incendiárias, com óleo e tudo mais. E tudo. Nossa, isso aqui é uma obra de arte, Jacques. Então, eu queria muito falar isso com o senhor, porque acho que é um assunto que interessa ao senhor. Interessa ao senhor. Não me interessa, mas levanta uma questão, viu, Dani? Qual é a questão que eu vejo? Hoje, claro que hoje tem internet, essas coisas todas, mas na minha época existia em Arco Verde, quando eu era adolescente, 3 bancas de revistas. Continha revistas, quadrinhos, livros. 3 não, 4. Existia 2 no centro, uma no São Cristóvão e a Casa da Revista. Tá certo? Uhum. Existia, portanto, 4 locais onde você poderia ter acesso a livros e revistas. E eu fico muito triste hoje, onde não vejo isso. Pois é. Eu não vejo. E aí eu não estou falando dos quadrinhos como um todo, eu estou falando que o pessoal ia lá, trocava a revista em quadrinho. Não somente eu estou falando de revista da Turma da Mônica ou do Capitão América, não. Mas tem todo um universo ali de pessoas que compravam revistas antigas, né? Comprava revistas antigas, tinha coisa, e hoje praticamente ou você vai para os grandes centros comprar isso, ou você compra por internet. Né? São alguns problemas aí, já que você falou. Primeiro, que não há esses espaços mais, então você ler quadrinho e colecionar quadrinho é um hobby solitário hoje em dia. Então esse é o primeiro, que as pessoas não têm lugar para se juntar para falar sobre isso. Segundo, mesmo se houvesse, quadrinho hoje em dia não é mais uma mídia acessível para todo mundo, porque é muito caro. Quadrinho hoje em dia é muito caro, é R$80, R$90 um exemplar. Então, infelizmente, hoje em dia o que as pessoas têm mais acesso mesmo são seriados e filmes, o que é muito bom, mas perde esse interesse pela leitura, né? Que eu estudo muito esse tipo de coisa para ensinar línguas, e uma pessoa que ela gosta de ler, mesmo que seja que ela gosta de ler na língua materna dela, ela tem muito mais facilidade de aprender uma segunda língua, quem lê com frequência. Então, se perde isso, infelizmente. Mas mesmo se houvesse esses locais, iriam poucas pessoas, porque hoje em dia não é mais uma coisa acessível a todo mundo. É verdade. É verdade. Se torna cada vez mais cara, né? Uhum. Cada vez mais cara e péssimo. Né? Eu mesmo gostava de ler muito, de tudo.
Quando eu era criança, eu gostava de ler de Turma da Mônica o Marvel, a DC, né, da coisa. E passa conhecimento. Não é só questão da mitologia enquanto mitologia, mas passa conhecimento, passa discussões importantes. Né? E, Só você pensar que grande parte dos personagens foram criados em determinadas épocas. Por exemplo, quando eu digo assim, Capitão América foi criado em 1941, o que vem à sua cabeça em 1941? a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. A Né? primeira capa do Capitão América foi de socando Hitler. Só quando Hitler, né? Então. Isso até que eu queria comentar também com o senhor. Tipo, uma obra dessa daqui, com um estudo pesado por trás dele sobre a Segunda Guerra Mundial, eu terminei de ler e eu conheço muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial do que antes de ler. Uhum. E é uma coisa prazerosa. Você cresce como pessoa se divertindo, porque tem uma narração, tem um storytelling, tem uma contação de história. O senhor, como professor de história, o senhor acha que isso falta nas salas de aula? Porque, assim, a estrutura dos livros didáticos hoje em dia, eles nos contam fatos. E no ano tal aconteceu isso, no ano outro tal aconteceu isso. Enquanto o que todo mundo gosta e o que a gente realmente Rapaz, consegue... tu tá me dando corda para falar. E cuidado que eu sou perigoso falando, viu? Não, assim, porque... Eu vou porque usar até pior. eu fico pensando comigo mesmo que isso aqui é uma aula de história gigante. Isso aqui é uma aula de história gigante. E é prazeroso. Por quê? Eu fiquei me perguntando, por quê? É porque isso aqui isso aqui é uma história, é uma contação de história. E por que quando a gente pega um livro didático de história é tão chato? Porque ali não tem um storytelling. Não tem Eu um vou dizer por storytelling, quê. não tem uma contação de história. Você não se envolve com os personagens. Primeiro, porque a maioria dos livros de história é quase uma repetição do outro. É quase uma repetição do outro. Poucos têm alguma criatividade. Segundo, quase todos, numa lógica de um grande mal, os bons, as vítimas e um grande mal. As vítimas e um grande mal. Entendeu? Não tem, basicamente, uma história. Hoje, e está cada vez pior. Quando eu comecei a ensinar, eu tinha, por exemplo, um capítulo sobre a Revolução Francesa. Tinha um livro mais antigo que tinha 2 capítulos sobre a Revolução Francesa. Hoje em dia, são 2 páginas. 2 páginas. Então o cara diz, a Revolução Francesa foi isso, pronto. Por quê? Porque como eu crio uma ideia de que tem que ensinar tudo na escola. E aí começa, tem que ensinar isso. Então, o professor de história tinha 4 aulas de história. Depois passou para 3, hoje em dia é 2. São 2 aulas de história. 2 aulas de história e ainda tem certos gênios da educação que ele diz, tem que ensinar sobre isso, isso, isso. Cada um que tem uma ideia, acha que deve ensinar sobre uma história daquilo, uma história do sei de quem, uma história daquilo, de tal país, uma história de alguém que está escrito lá. De repente, alguém tem uma ideia, eu vou exagerar aqui, viu? Mas entenda que isso é um argumento hiperbólico, exagerado, não tem nada a ver com isso. Que alguém diga que tem a tribo das anãs negras de um país aí qualquer da África. Aí o deputado vai lá e diz, temos que fazer uma lei para colocar, porque essa história sobre as anãs negras lá do leste da África é importantíssimo. São pessoas que são excluídas. Aí pega e coloca, e aí o professor tem que ensinar. Aí pega muitas vezes assuntos importantes que influenciaram todo o Ocidente e diminui. A Revolução Francesa diminui, a Revolução Industrial diminui, a Revolução Americana diminui. Aí você diz, sim, o que é que tem que diminuir a Revolução Americana? Tem, cara, os princípios da democracia. Se você leu algum hack aqui das guerras, da guerra de independência americana, né, você vai ver os princípios que foram centrados. Né? O legado de George Washington, que teve tentações, assim que ele
que ele foi o primeiro presidente, deram ideias a ele para ele fechar o Congresso e se tornar um ditador, um rei, um imperador dos Estados Unidos, e ele disse, não vou abrir precedente, porque todo precedente é perigoso. Todo precedente é perigoso. Tá certo? Então, o pai fundador dos Estados Unidos, importantíssimo. Tem a ver com o Brasil? Tem. Qual foi um dos primeiros nomes que o Brasil teve? Parece que caiu um pouquinho a internet, não foi? Eu vou sair aqui, então. Não sai, não. Parece que voltou agora. Não sei se perdeu alguma coisa. Mas eu acho que eu entendi o que o senhor quer dizer. Está conseguindo me ouvir agora? Tranquilo? Não, estou conseguindo agora. Parece que eu vou uma quedinha na internet. Por sinal, já estou trocando minha internet aqui de casa, porque parece que não está dando muito resultado, não. Mas assim, só para concluir. Então, o que é que acontece? Coisas importantes que foram para a história brasileira, assim, mas isso lá dos Estados Unidos também. Sim, teve, são as Américas. São as Américas. Inclusive, aqui no Brasil, qual foi o primeiro nome que o Brasil teve logo depois quando formou a República? Né? Estados Unidos do Brasil. Uhum. Estados Unidos então, Brasil. A influência foi marcante, né? Foi marcante a influência americana aqui no Brasil. Inglesa, americana, francesa, né? Francesa. O Brasil sempre teve isso aí. Bem, mas não me dê corda para falar, não, que senão eu vou terminar sem dar esse teu espaço, cara. Não, mas assim, é importante ter essa discussão sobre o material didático de história. No meu caso, assim, eu gostaria muito... Eu não tenho estudo nenhum para falar nisso, mas pela minha experiência pessoal, eu vejo que seria muito melhor para os alunos, para todo mundo como um todo, se tivesse mais contação de história, como se fosse uma narrativa a mais, sabia? Seria uma coisa muito mais interessante para o aluno se envolver com os personagens e tudo mais. Porque a estrutura, como é formado, não gera interesse nenhum. A Revolução Francesa é mais interessante para o aluno ler o texto lá dos fatos ou assistir Os Miseráveis, por exemplo? Eu acho que Os Miseráveis nunca mais eu esqueci sobre a história da Revolução Francesa por causa do Miserável. O senhor não vai acreditar, mas eu joguei um videogame que é Assassin's Creed 3, que se passa durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e nunca mais esqueci. Por quê? Porque foi contado para mim de uma forma que é uma história narrativa. Então, nossa cabeça foi feita para a gente memorizar e entender histórias. Como era que na pré-história, ou em algumas comunidades indígenas, ainda hoje, é contado a história do povo? Ao redor da fogueira. Através de histórias, através de mitos, através de coisas. São contados e passados. A identidade de um povo é formada isso aqui. Eu, pessoalmente, como professor de história, me preocupo muito com a forma como é contada a história do Brasil. A gente começou a revista quadrinhos e já está em História do Brasil. Mas como é contada a história do Brasil? Eu acho que seria bem legal se fosse realmente feito em forma de quadrinhos e sem colocar aquela coisa. Cara, se você lê, por exemplo, 1822, tá certo? Minha próxima indicação, viu? No próximo live eu vou indicar aqui. 1822, Laurentino Gomes, né? Que é um jornalista, não é um historiador, é um jornalista. Mas ele escreveu de uma forma tão legal que parece que agora é transformado em quadrinhos. Agora parece que estão transformando em quadrinhos. E aí você vê que muitas vezes a gente fala mal de Dom Pedro I ou Dom Pedro II, e você se esquece muitas vezes que o pai da independência do Brasil esqueci o nome dele agora, me esqueci agora dele, desculpa. Isso passa também, viu? Na cabeça do historiador também esquece às vezes. José Bonifácio. José Bonifácio, o cara tinha 11 empregos. Nos Estados Unidos ele é homenageado. Ele é homenageado porque descobriu metais. Caiu novamente, foi? Parece que caiu novamente. Eita, acho que eu voltei agora. Voltou, pronto. Então, veja só. Então, José Bonifácio,
José Bonifácio é fantástico. Era um cara que tinha 11 empregos, 11 empregos, tá certo? Ocupou cargos importantíssimos, era geólogo, era político, entendeu? Escrevia sua filosofia, era poeta, e ainda gostava de tomar uma cachaçinha nos finais de semana, tá certo? Nos bares e namorar à vontade, tá certo? Então, ele é um cara Pois é, Jorge, pois fantástico. é. Ó, É o patriarca por da nossa exemplo, independência, o falando pessoal sobre... esquece isso. Ele é homenageado nos Estados Unidos, não sei se você sabia. Ele é homenageado nos Estados Unidos porque descobriu um dos Não, metais, e um dos metais tem o nome dele. Né? Eu não sei se você sabia dessa curiosidade aqui. você... E a gente esquece. Sim. Peraí. Bem, parece que Danilo caiu aqui rapidamente. Eu espero que ele volte. Tá certo? Nosso papo sobre a revista em quadrinhos terminou indo para a história do Brasil. Tá certo? E a gente sabe que a história também ela se registra com filmes, revistas em quadrinhos, livros, tá certo? Tinha uma máxima judaica que dizia escrevam, escrevam, escrevam sobre tudo, né? Conta história, resiste. Então, resiste, conta história, fala o máximo possível, né? Sobre determinados assuntos. Estamos esperando Danilo, está voltando. Bom, e a gente vê o registro, enquanto ele chega aí, a gente vê que o registro da história também se faz através das revistas em quadrinhos. Como é formado na mente da gente. Né, Danilo? Aí, voltei. Desculpa aí, a internet tá péssima aqui. Tá certo. Não, naquele caso também está dando alguns problemas também. Eu acho que é geral. Sexta-feira. Danilo, E aí, eu estava dizendo... Oi, diga. Pode falar. por exemplo, o senhor estava citando aí a história do Brasil, né? E como é contado e tudo mais. Eu me lembro que eu li uma revista em quadrinho que conta sobre a revolta da Chibata, de João Cândido e tudo mais lá. E eu me lembro que, só pela forma que me foi contada através da história lá, eu consigo me lembrar até hoje. Eu me lembro de um grupo, antes de eu conhecer esses quadrinhos e tudo mais, eu me lembro de um dia o professor de história pediu para a gente fazer apresentações lá, e um dos grupos era para falar sobre a revolta das Chiatas. E tava todo mundo lá morrendo, tentando decorar todos os fatos através do livro. Porque era uma coisa muito difícil através do livro. Enquanto eu, aqui em casa, depois li um quadrinho. E eu, só por causa dessa forma diferente, com o poder, a computação. Danilo está caindo novamente a internet, tá certo? Mas é como ele estava falando aqui. Você aprende história, você aprende filosofia, você aprende tudo através de revista em quadrinhos. Sem contar que a própria história, por diversão mesmo, só a história do herói mesmo, por diversão, você aprende muita coisa. Né? Você aprende muita coisa mesmo, por história, só por diversão mesmo. Se você observar mesmo. O Capitão América. Quer dizer, possivelmente muita coisa da Segunda Guerra Mundial foi registrada através das revistas em quadrinhos do Capitão América. Né?
você, através de símbolos, por exemplo, o Superman, você pega a ideia de Nietzsche, do Bernard, e você coloca no Superman. Né? Coloca no Superman. Então, você vê filosofia, você vê história. Quantas vezes em questões de Enem, ou em questões de Enem, questões de provas aí, são colocados quadrinhos da Turma da Mônica. Né? Livros de língua portuguesa. Quantas vezes você é citado na Falda, né? Uma Falda, é citado a Turma da Mônica. Então, assim, é uma forma simples de ser contada e que fixa, porque você vê a imagem e você lê o que está escrito. Quer dizer, não somente serve da alfabetização ao conhecimento filosófico, ao conhecimento histórico. Né? Uhum. E uma coisa que eu gosto muito da mídia de quadrinhos é que ela consegue juntar, na minha opinião, as duas formas mais poderosas de transmitir uma mensagem, que é a imagem e o texto. Imagem e texto junto, numa mídia só. É uma das coisas que tem mais poder. Porque a gente tem os vídeos hoje em dia e tudo mais, mas quando a gente está falando de história da humanidade, normalmente o que fica gravado na nossa mente é uma foto. A gente tem aquelas fotos clássicas, como a foto da menina que está nua, fugindo da aldeia que foi bombardeada pelos soldados americanos lá no Vietnã, e ela saindo chorando nua. Esse tipo de imagem fica na nossa mente. Esse é o poder da imagem. E juntar a imagem com o texto numa mídia só. Por isso que eu sou fã de quadrinhos, por isso que eu leio muito até hoje, porque eu aprendo muito com elas. E eu posso falar da próxima que eu separei aqui. Todas as HQs que eu separei aqui são HQs para falar que quadrinho não é só coisa de criança, não é só coisa para adolescente, tipo como super-heróis e tudo mais. Não que você seja adulto e gostar de herói, não tem nenhum problema. Não, na verdade, veja só, eu tenho uma teoria sobre isso aqui, viu? Atrapalhando um pouquinho o que você vai falar, eu tenho uma teoria sobre isso aí, que na realidade não existe quadrinhos para criança, assim como não existe desenho animado para criança. Todos eles, mesmo que aparentemente seja para criança, ele passa muita mensagem, às vezes reflexões de um certo nível, né? Você assistindo alguns desenhos animados que você hoje em dia você diz, poxa, isso não é para criança, cara. Isso não é para criança, devia ser proibido até para criança, alguns, tá certo? Alguns deviam ser proibidos até, tá certo? Então, você vê muita coisa, assim, da Turma da Mônica mesmo, e você diz, poxa, a criança está lendo, mas um adulto vai ler e vai dar outra visão aqui e dali, e faz reflexões. É por isso que eu falei, você muitas vezes vê tiras da Turma da Mônica em livros de ensino médio, tá certo? Ou em questões de vestibular, questões de Enem aí, tá certo? Porque dá para você ter uma certa reflexão. Então, eu até vou dar mais concordando com você, o quadrinho, mesmo o quadrinho do Capitão América, do Superman, não é só para criança. O Superman, a ideia original do Superman foi o do Bernard, de Nietzsche, do acima do homem, daquele que está acima do homem, né? Eu não sei alemão não, viu? Mas é alguma coisa como o Bernard. Então, pronto, então, já que nem eu nem você sabe, pronto. Aquele que está acima do homem, o super-homem, tá certo? O super-homem. E foi criado justamente com pessoas que tinham essas ideias. Então, não é uma coisa tão inocente. Não, é uma coisa que tem por trás uma mitologia. Tanto é que funciona dessa maneira que Superman está com 80 e poucos anos. 1938 para cá. Então ele está com 83 anos por aí, né? 83 anos. É muito tempo. Ninguém permanece no mídia durante esse tempo todo. E aí eu vou até piorar um pouquinho a situação. Hércules, Zeus, os deuses do Olimpo, né? Odin,
Thor, né? Estão até hoje, desde a antiguidade, cara, fazendo parte da nossa mitologia, fazendo parte do nosso pensamento, das nossas fantasias, né? Das nossas fantasias, né? Dando asas à imaginação dos homens, né? Dos seres humanos. Né? Ou até hoje você não pega uma obra de Homero, a Ilíada, a Odisseia, que já foi contada no cinema, que já foi contada nos quadrinhos, que já foi contada, mas todo mundo que lê se apaixona pela história de Ulisses, ou pela história de Guerra de Troia, da Guerra de Troia. Não é verdade? Muito bem, mas aí eu não dei chance para o que eu falo, não, viu? É para você falar, cara. Eu falo demais. A próxima história que eu trouxe aqui, que a gente pode poder bater um papo também sobre ela, também envolve a Segunda Guerra Mundial. Você vê que eu gosto muito desse tipo de obra, desse tipo de história com fundos históricos, que eu gosto muito de aprender, que é Grama. Grama é um manhwa. Você já ouviu falar o que é um manhwa? Não. Um manhwa, ele é um quadrinho coreano. Esse Grama aqui, ele conta a biografia da personagem principal, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome dela, me desculpe, mas ela foi capturada durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, e Coreia e China, lá naquele eixo, naquela região. Para quem não sabe, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a Coreia e tentou invadir a China também. Queria tomar tudo. O Japão ainda era um império naquela época e queria se expandir tudo. E ele invadiu a Coreia e fez muitas escravas sexuais. Então a gente conhece a história de uma dessas escravas sexuais aqui, a biografia dela, conta a história de vida dela, desde quando ela era uma criancinha, com a família dela muito pobre, até o momento que ela foi sequestrada pelo governo japonês, levada até a China. E lá haviam casas de conforto, né, que era chamado pelo exército japonês casas de conforto. E essas mulheres eram levadas para lá para trabalhar forçadamente e também para servir como prostitutas para os soldados japoneses. Então, através dessa obra aqui, que ela sai em quadrinhos, eu também tive contato com essa parte da história da Segunda Guerra Mundial, que eu não fazia nenhuma ideia. Toda a história da invasão do Japão, da Coreia, o estupro de Nanquim, que foi em uma dessas batalhas do exército japonês, que foi o maior estupro da história da humanidade, estupro coletivo, foi estupro de Nanquim. Se alguém tiver interesse, olha no Google aí. Foram milhares e milhares, não vou saber o número de cabeça, mas são milhares e milhares de estupros, assim, em 2, 3 semanas. Uma coisa horrível e que está aqui, eternizada em forma de quadrinhos. Não tem em outra mídia. Então, essa história é muito importante que eu não poderia deixar de trazer aqui e debater um pouquinho sobre essa frente da guerra, da Segunda Guerra Mundial oriental, né, com o Japão. O Japão, ele se manchou tanto por causa dessas coisas durante a Segunda Guerra Mundial que até hoje em dia ele tenta assim limpar a imagem que ficou do Império Japonês depois da guerra. Tanto que hoje em dia você imagina Japão, você imagina coisas boas. Não imagina esse tipo de coisa, de estupro e tal. Eles mudaram até a bandeira do país, tentando se desfazer, se desconectar dessa imagem que eles criaram na Segunda Guerra Mundial. A mulher que é biografada aqui, ela é viva até hoje e ela luta pelos direitos das mulheres de conforto, que o governo japonês até hoje nunca pediu desculpa formalmente a elas, como deveriam. Fizeram isso tudo com elas e nunca pediram desculpa. É tanto que muitas pessoas sabem que tem uma rixa entre Coreia e Japão, mas não sabem o porquê. E foi por causa disso. Tanto a guerra quanto as mulheres de conforto e tudo mais. E essa é uma história linda, maravilhosa. Você ri, você chora e você aprende. No final das contas, você se torna um ser humano melhor depois que você termina a leitura dela. Danilo, a gente vai ter que encerrar um pouquinho, já são não, 9. A minha internet caiu umas 35 vezes, eu nem falei direito, nem consegui. De quê? Minha internet mas caiu pode falar mais um pouquinho aí. Vai lá, vamos mais 5 minutos, vamos ver se
Vamos parar aqui em 5 minutos. 5 minutos? Tá, beleza. Tem outra aqui. O senhor sabia da história de lutas de boxe clandestinas nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial? Tenho conhecimento sobre isso. Tem conhecimento? Você acha Eu tomei que- conhecimento através desse outro quadrinho aqui, biográfico também, que conta a história desse judeu que foi capturado lá na Polônia, quando a Alemanha invadiu a Polônia. E ele foi treinado de boxe dentro dos campos de concentração e foi forçado a lutar. E o mais insano de tudo que tinha era o perdedor era executado. Havia essas lutas de boxe clandestinas e os generais alemães apostavam dinheiro nos lutadores e quem perdia era levado para um quartinho lá fundo atrás e executado. E a gente vê toda a história de superação desse judeu aqui, desse polonês. Nossa, isso aqui é só um pedacinho de toda a mudança que os quadrinhos me proporcionaram na minha vida, assim, toda a cultura que eles me proporcionaram, sabe? Por isso que eu queria muito ter essa conversa com o senhor, e também passar para todo mundo aí a importância dessa mídia e, tipo, como é que ela mudou minha vida. E aí, inclusive, um lembrete para que também os professores, eu não estou mais em sala de aula agora, mas os professores que estão em sala de aula possam ter acesso, possam procurar se informar sobre isso e entender que a história é contada por outros meios. Eu sei que muitas vezes é angustiante como professor, porque tem muitas vezes 2 aulas por semana e tem que dar aquele conteúdo, aquela coisa, mas procure os quadrinhos. Procure os quadrinhos. Eu, como você também, aprendi muito com os quadrinhos. Tá certo? Aprendi muito sobre filosofia. Os primeiros filósofos que eu escutei falar foi nos quadrinhos. Os primeiros relatos ou citações históricas para que pudesse me chamar a atenção para pesquisar sobre alguma coisa foi nos quadrinhos, né? Então, eu acho que, assim, os quadrinhos têm uma contribuição grande. É como você falou, agora pena que é caro, né, cara? É caro, tem que baixar um pouquinho esses quadrinhos, tá certo? Mas, assim, vale a pena. É muito legal mesmo, tá certo? Muito legal. Eu aprendi muito sobre mitologia, sobre tanto a mitologia nórdica como a grega, tá certo? Através dos quadrinhos. Foi que me chamou a atenção para olhar, estudar e querer aprender um pouco mais sobre história, né? Sobre história. Exatamente. No meu caso, eu aprendi muito. Eu aprendi valores na minha vida através de histórias de samurai, por exemplo. Valores que mudaram a minha vida para sempre. E também muita história, né? Realmente, a história da humanidade, uma parte da história da humanidade, tive acesso através dos quadrinhos. Muito obrigado, Danilo. Aí, ó. Bel não pôde estar dizendo aqui, né? Tão lindo, meu